Amém. Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais um pouquinho. Tempo nós temos, para ouvir mais a palavra. Irmão Rogério transmite mais um pouco do que Deus tem dado para ele e cada um de nós vamos aproveitar. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Apocalipse 10, pérola de grande valor. A escritura que lemos está em São Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46. E gostaríamos de colocar que esta coisa valiosa, este algo valioso, queremos enfatizar em Apocalipse 10. Nós sabemos que Apocalipse 10, o capítulo todo, mas começando do verso 1 ao 7, que cumpriu nos dias em que o irmão Bran estava na terra, onde um anjo forte desceu do céu, tudo no passado, desceu do céu vestido de uma nuvem, para cumprir a promessa que ele voltaria, assim como para o céu ele foi. Ele foi e uma nuvem o ocultou, e ele prometeu que ele voltaria numa nuvem. Cumpriu em Apocalipse 10, o anjo forte desceu. Cristo desceu. E isto é de grande valor. Meus irmãos? E hoje a gente vê que muitas pessoas têm muitos valores em suas vidas que elas põem ênfase naquilo, põem cuidado sobre essas pérolas de suas vidas. Não quer dizer que sua família não seja uma pérola, que seus filhos não sejam pérolas, que seu trabalho não seja pérola, seu companheirismo com a família seja uma pérola, mas existe uma pérola que ela excede todas as pérolas das vidas dos seres humanos. E eu quero enfatizar Apocalipse 10, porque irmão Bran enfatizou Apocalipse 10. A nuvem, Jesus Cristo descendo, porque o anjo forte é Cristo, diz irmão Bran, desceu do céu com um livrinho aberto, pôs um pé na terra e outro no mar. Ou seja, Cristo se materializou. Deus desceu em uma carne humana que nós conhecemos como sétimo anjo, porque a Bíblia diz nos dias da voz do sétimo anjo. Saber estas coisas, ter revelação destas coisas, é de um valor imensurável. Nós aceitamos a Cristo, recebemos o Evangelho, mas teve um dia que, quando conhecemos isso foi demais para nós. Não é verdade, meus irmãos? Isso foi tremendo. E tudo mais que tínhamos de valor em nossas vidas não se compara a Apocalipse 10. Queríamos enfatizar, meus irmãos, que
Este acontecimento, o irmão Branham anteviu, pregou em Jeffersonville, que ele se encontraria com anjos, e uma tremenda explosão aconteceria, e até ele supôs que poderia ser a sua morte, porque nenhum ser humano poderia suportar aquela terrível explosão. Irmão Branham diz na mensagem, Senhores, é esse o tempo, que talvez pudesse ser sua morte. 7 anjos apareceriam, não menos que 5 e não mais do que 7. E ele estaria tirando um carrapicho da sua calça. E ele se encontraria com os anjos. A revista Life publicou este acontecimento no dia 17 de maio de 1965. A revista Science, ou 1963, a revista Science no dia 19 de abril de 1963. Todas elas dando conta, mostrando que aquela nuvem foi fotografada no dia 28 de fevereiro de 1963. 28 de fevereiro de 1963. Não é 7 de março, 6 de março, 8 de março. A revista diz que foi 28 de fevereiro de 1963. Irmão Branham diz das mensagens, parado na brecha, 82, eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Quando o evento sucedeu, quando o Apocalipse 10 estava se materializando, irmão Branham não sabia que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas que estavam, como os anjos, eles mesmos descendo do céu para trazer a mensagem. Vocês recordem que eu disse que um lado direito da constelação tinha como que atrás, no tórax, suas asas. Vocês recordam quando eu disse isso, todos vocês? Irmão Branham está perguntando aos irmãos se eles se recordam, quando ele disse de antemão na mensagem, Senhor, esse tempo, vocês se recordam? Que tinha um anjo que para mim, ele era mais especial, ele era mais robusto, ele tinha o seu peito expressado para frente, suas asas. E aquele anjo, irmão Branham diz, eu não sabia que eles estavam tirando fotos daquilo. E quantos viram uma nuvem misteriosa no céu? Eu estava lá. Amém? William Branham disse que estava lá. No dia 28 de fevereiro de 1963. Eu estava de pé, bem embaixo disso, parado na brecha 82. Suas infalíveis palavras de promessa 81. Eu vi uma constelação de 7 anjos que me encontrava no norte de Tucson. Qual é a atração sobre a montanha 150? As grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Irmão Branham estava lá. Amém? O 7º selo, 275, irmão Branham falando sobre aquela constelação, 3 de cada lado. Eles estavam em uma constelação, 3 de cada lado, e um em cima, e o que estava mais próximo de mim, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse,
ele tinha seu tórax para fora assim, estava voando para o leste. Vocês se lembram? Eu disse: ele me apanhou e me levantou. Quando eles fotografaram a nuvem, William Branham estava lá. Dia 28 de fevereiro de 1963. As pessoas insistem em desacreditar ou pensar que o povo que crê realmente na mensagem não compreende a mensagem. Como os críticos, os céticos tentam desacreditar. Nos dias do irmão Branham contou que eles tratavam de dizer que o que aconteceu lá em Jerusalém nada mais foi do que uma cena entre Pilatos e Jesus, que aquilo foi tudo encenado, que aquilo não foi verdade. Os críticos, os incrédulos, aqueles que não foram dados conhecer os verdadeiros tesouros de Deus, estas pérolas divinas, eles não creem. Quando o homem subiu, quando o astronauta subiu e voltou, disse: olha, não encontramos Deus lá em cima no espaço. Muitos voltaram atrás, deixaram de crer em Deus porque eles achavam que Deus morava a 150 milhas de altura, que o céu estava ali no espaço. E as pessoas desacreditam da mensagem, desacreditam do que o irmão Branham diz. É o irmão Branham que está falando que ele estava lá, que ele foi tomado, que ele estava naquela constelação formada por 7 anjos. E é triste ver o povo que diz crer no irmão Branham, o povo que carrega as mensagens do irmão Branham, o povo que imprime as mensagens do irmão Branham, não crer nestas coisas, dar outra data a isso, desacreditar o que o irmão Branham disse. Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide. Está recheada, as mensagens estão recheadas de afirmações do irmão Branham, dizendo que ele estava lá, que ele estava caçando com os irmãos, com Jenny Norman e o irmão Fred Sotman. As mensagens estão recheadas de relatos na voz do irmão Branham, dizendo que ele já havia caçado o seu, e que estava ali aguardando que os irmãos conseguissem caçar o seu javali. Está recheada de mensagens, irmão Branham dizendo que ele correu quando ele viu os javalis para tentar afugentá-los na direção dos irmãos, porque ele já havia caçado o seu. E irmão Branham disse que aquela terrível explosão aconteceu e ele achou que alguém tinha atirado nele, porque o chapéu que ele usava dava a impressão de longe que ele poderia parecer como um daqueles porcos. E quando aquela explosão sucedeu, aqueles anjos saíram da eternidade e entraram no templo. E diante dele estavam aqueles anjos. Ele foi tomado, pedras rolaram, era a vinda do Senhor. Eu acho lindo isso, eu acho demais, eu acho divino, eu acho valioso. É valioso, meus irmãos, é super valioso, é mais do que valioso, é imensuravelmente valioso. Venda tudo que você tem para comprar Apocalipse 10. Tudo que você tem de valor na vida, venda. Veja esse campo, veja este capítulo bíblico, Apocalipse 10, a vinda do Senhor. Irmão Branham diz que ele estava no Quênia Sabino e que uma espada caiu na sua mão. E o cabo era feito de pérolas. Eu achei interessante, meus irmãos. O cabo era feito de pérolas.
O reino dos céus é semelhante ao homem que busca boas pérolas. Você não quer boas pérolas? Que tal esta espada com o cabo crivado de pérolas? Que tal esta espada, esta palavra, estes selos na mão do sétimo anjo, crivado de pérolas? Porque William Branham segurando a espada é exatamente Apocalipse 10, quando o anjo forte desce do céu com um livrinho e põe um pé na terra e outro no mar. E a mão que o anjo forte tem para segurar o livro é a mão do sétimo anjo, crivada de pérolas. Não é uma pérola, são pérolas. São várias pérolas, não pérolas que foram produzidas no interior de uma ostra, mas pérolas que vêm do céu. Cetrovões são pérolas que vêm do céu. Cetrovões você não pode encontrar no campo do seminário, no campo da teologia, no campo da educação, no campo do bom comportamento, no campo de tentar fazer com que o seu corpo se doutrine a cumprir com os mandamentos de Deus. Não, pérolas vinda da eternidade, lá onde estava o dono original com o livro. Você quer algo mais valioso do que isso? Mas os homens não valorizam, meus irmãos. Não importa, isso tem valor só para alguns, só para os racionais. Não é verdade? Por quê? Por que dizemos isso? Valor só para os racionais. Estas pérolas, esse Apocalipse 10, tem valor só para aqueles que pensam. Como assim? Só que pensam? Será que os seres humanos não pensam? Não, Jesus disse, São Mateus, capítulo 7, verso 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Você lançar Apocalipse 10 aos porcos, de que adianta Apocalipse 10 para os porcos? Que valor tem Apocalipse 10 no lamaçal do chiqueiro? Que valor tem Apocalipse 10 no lamaçal das denominações? Que valor pode ter para eles? Eles pisoteiam, eles chafurdam na lama. O que importa para os porcos é lama, é sujeira. Não adianta, quando a pérola manifesta, a pérola até dá um banho nos porcos. Quando a pérola manifesta, ela até alimenta os cães. Mas o que um cão faz? Ele vomita a mensagem. Ele não suporta a mensagem no seu ventre. A mensagem faz mal para os cães. A palavra faz mal para os cães, para os irracionais. As pérolas não têm valia para os porcos. Você diz para o porco, porco! Desculpe, meus irmãos, eu não quero, talvez, parecer mal educado, mas você diz para o porco, e o William Branham diz que estava lá no Quênio Sabino, a revista disse que foi 28 de fevereiro de 1963, mas o porco insiste que é março. É a nossa pérola, não adianta, não deiteis vossas pérolas aos porcos, não deite Apocalipse 10 aos porcos, os porcos não sabem o que fazer com Apocalipse 10. O porco revira, pisoteia, joga para lá, interpreta mal o versículo, interpreta mal o capítulo. Apocalipse 10, verso 1 a 7, é nos dias da voz de William Branham, nos dias da voz do sétimo anjo. Cumpriu nos dias em que William Branham estava na terra, conforme qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 150. Porco! Qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 150? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Pergunta o irmão Branham na mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 150. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? É Deus cumprindo sua promessa, sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 ao 7. Não é Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 a 11.
é 10, 1 a 7. Irmão Branham sempre respeitou os limites da palavra. Deus sempre respeitou os limites da sua própria palavra. É o que o irmão Branham nos ensina quando ele tomou o livro lá na sinagoga, no templo, para ler a escritura. Ele leu e parou na metade do versículo do capítulo 61 de Isaías, porque a segunda parte pertencia ao cumprimento na sua segunda vinda, pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para evangelizar, libertar os cativos. Não é exatamente assim, mas, e ele parou, fechou o livro e entregou ao assistente e disse: hoje tem se cumprido esta escritura diante de vossos olhos. Ele não lia o restante, porque aquilo não cabia ao seu dia e trazer juízo. É a mesma coisa que vemos quando o irmão Branham cita Apocalipse 10, 1 a 7. Não 10, 8 a 11. 10, 8 a 11 também é pérola, porque a mesma espada de pérolas que estava na mão de William Branham, João foi intimado a tomá-la. Isso não é de grande valor para nós? Quanto custa isso, meus irmãos? Quanto custa saber destas coisas? Nós, gente simples, sem status diante da sociedade. O povo nem sabe que a gente existe. As denominações nem sabem que a gente existe. Muitas vezes nem nossos parentes sabem que a gente existe. Eles não dão valor para nós. Eles nem sabem o que a gente tem escondido dentro do nosso cofre. Dentro do cofre do nosso coração. Que nós vendemos tudo e investimos nesta pérola. Investimos nesta escritura. Ela parece que para o mundo físico, natural, não tem valia nenhuma. Com esta pérola você não vai ao supermercado, você não compra a casa, você não faz as coisas naturais. Mas não importa, meus irmãos, esta pérola é para a eternidade, é para além do véu. Tudo que os homens têm de valor aqui se findará quando eles derem seu último suspiro. Tudo que eles valorizaram, se eles não encontraram a palavra de Deus do dia, de nada lhes valerá ter trabalhado, ter juntado, ter se esforçado, ter feito o seu melhor. Se você não encontra a palavra do dia, a escritura do dia, a mensagem do dia que está cumprindo no dia em que você vive, de nada valeu o seu esforço, de nada valeu pertencer a uma igreja, de nada valeu colocar o seu nome no livro da igreja, de nada valeu pagar seus dízimos, orar, se esforçar, se você não encontrou a porta do dia, a mensagem do dia. E nós, graças a Deus, cremos que temos encontrado, valorizamos esta pérola, vendemos tudo, investimos nesta pérola. Oh, meus irmãos, então o irmão Branham diz, ela tinha um cabo de pérolas. A palavra de Deus tem um cabo de pérolas, coisa boa, na mão de William Branham, na mão do sétimo anjo, não na mão do porco, na mão de William Branham, não na boca de um cão, na mão de William Branham. Depois da mão de William Branham, não passou para um porco também não, foi para a mão de João. João não é um porco, João não é um cão, João é a palavra de Deus, João é o ministério de Deus. Se Deus disse, e Deus dá uma ordem para que nós, seres humanos, não lancemos nossas pérolas aos porcos, quanto mais Deus com a sua pérola. Deus tem suas pérolas, Ele não lançaria um porcão, não. Ele deu para o sétimo anjo, do sétimo anjo passou para a mão do João. Isto é bíblico, isto é escriturístico, isto é um escudo, não é, meus irmãos, que nós temos atrás da palavra. O que nós falamos por detrás da palavra. Nós não estamos na frente da palavra,
nós estamos atrás da palavra. Quando nós falamos essas coisas, é porque está na palavra, estamos lendo e falando. Não estamos falando na frente da palavra, não. Estamos de trás da palavra. Estamos fazendo o que Eva deveria ter feito e não fez. Então, meus irmãos, onde baseamos isso? Vamos encerrar logo, certo, meus irmãos? Porque irmão Bran, eu tratei Apocalipse 10 como uma pérola, porque irmão Bran tratou isto como uma pérola. Irmão Bran falava nas suas pregações, vocês viram a nuvem, a revista tirou a fotografia, e eles não sabem o que é. E alguém disse, irmão Bran, vai lá e fala para eles o que é. Não. Vamos ver aqui? O terceiro Êxodo 321. Por que você não vai dizer para aqueles cientistas a respeito disso, irmão Bran? Você acha que eles creriam nisto? Não lançai vossas pérolas aos porcos. Parado na brecha 85. Agora, ele está desejando descobrir. Mas que bem faria dizer-lhe aquilo? Ele riria disso. Eles não riem disso, meus irmãos? Eles riem. Quando a gente diz que Jesus já voltou, eles riem. Quando a gente diz que hoje Deus tem usado um ministério, outro homem, eles riem. É? Por quê? É só o que ele sabe fazer. Ele riria disso, vem? Ele simplesmente riria. Então, não vamos lançar nossas pérolas desta maneira. Mas nós sabemos, a igreja sabe, e Deus sabe que isto é verdade. E quando, meus irmãos, para encerrar, Ele cuida de você. E quando você acha o fundamental de Deus, a sua palavra, uma promessa sobre certa coisa, você deve saber primeiro que isto é a palavra de Deus, que a coisa que você está vendo ser feita é Deus. Então esta é a pérola de grande preço. Amém? Temos visto isto, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que está escrito, que tem cumprido, está claro. Então é uma pérola de grande valor. Amém? Apocalipse 10, pérola de grande valor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.